Muito bem, pessoal. Estamos chegando então ao a nossa última aula sobre essa temática aqui, psicologia do comportamento, né? E agora a gente vai estar falando sobre a psicologia do comportamento aplicado aos negócios, né? Vamos estar entendendo aqui a neurobiologia da decisão, autoridade e valor no mercado high ticket, né? Nós temos aqui uma promessa muito interessante, do qual nós estamos falando aqui. Toda a nossa jornada, ela tem um caminho, que é o inbound marketing, ou seja, nós trabalhamos com a atração, né? Então, é uma neurociência aplicado aos negócios high ticket. Então, nós trabalhamos o processo de atração, nós trabalhamos para que o cliente, ou futuro lead, né, o lead, dê um sinal de fumaça com uma curtida, com um salvamento, né, vai salvar o seu post, vai comentar, vai passar a te seguir, vai dar algum tipo de sinal de fumaça e a partir daí, com a polaridade invertida, nós vamos estar avançando. Então, a neurobiologia da decisão, autoridade e valor no mercado high ticket. É dessa maneira que a gente consegue entender os próximos passos que a gente vai estar colocando aqui. E nós temos um objetivo dessa aula: a ciência por trás dos resultados. Como o comportamento humano impacta nos negócios, né? Esse é o objetivo da aula. Como emoções alteram decisões financeiras e como o cérebro interpreta autoridade e valor. Como percepção emocional influencia vendas e como empresários operam em sobrevivência emocional. Diante disso, pegue o seu papel e a sua caneta, corra para um ambiente em que você possa estar agora no mindfulness, né, na atenção plena, e vamos agora estar crescendo nesse processo de gerar empreendedores maduros, ok? Na psicologia da decisão, o cérebro decide emocionalmente. Então, a gente tem algo aqui que é muito interessante, né? Muito interessante. Aonde a gente está colocando, né? Na neurociência, a maior parte das decisões acontece primeiro aonde? Emocionalmente. Lembra? 95% das nossas tomadas de decisões estão baseadas no sistema límbico, hemisfério direito do nosso cérebro, o nosso lado emocional, o lado da emoção, o nosso lado da paixão, o nosso lado do instinto, ok? O nosso lado da ação. Depois, o racional justifica, ou seja, ele entra o hemisfério esquerdo como um álibi daquilo que a gente está processando no hemisfério direito, ok? Então ele começa a processar, começa a ajustar e, olha, faz sentido, então vamos lá, compra, ok? O conflito entre o sentir e o pensar. Então, quando você vai num ambiente, por exemplo, mais sofisticado, você paga muitas vezes pela experiência do local, pela uma experiência sensorial. Você não está pagando, por exemplo, por um prato, literalmente. Da mesma forma, um cliente, quando compra de você, ele não está pagando a sua hora, ele está pagando a transformação que você gera na vida do seu cliente. Qual é a transformação que você gera na vida do seu cliente? Isso é fundamental. Então, diante desse processo, a gente começa a ter uma análise, né, de tudo que a gente está colocando. Por quê? Porque existe uma anatomia da decisão, ou uma neuroanatomia da decisão. Nós temos a diferença entre o sistema límbico e o sistema aonde nós temos aqui, perdão, o córtex pré-frontal. O sistema límbico, então, localizado no hemisfério direito, ele é o motor das emoções, sobrevivência e recompensa. A dinâmica constante entre o impulso emocional e a análise racional. E o equilíbrio neural como base das decisões estratégicas de alto nível. E no córtex pré-frontal nós temos o quê? O CEO do cérebro, responsável pela lógica e planejamento. Então, nós temos aqui, né, todo um processo muito bem estabelecido.
Sistema límbico, as emoções, o motor, a decisão, o avanço, 95% da tomada de decisão, e o CEO do cérebro responsável pela lógica e planejamento. Ou seja, um é o arquiteto, hemisfério esquerdo, e o direito é o que coloca a ação, o pedreiro. Entende? Então, essa aqui eu acho que é uma analogia bem legal de estar fazendo, né? Então, assim, a dinâmica constante entre o impulso emocional e a análise racional. Impulso emocional, hemisfério direito do nosso cérebro, milissegundos as amígdalas enviam a informação e a análise racional posteriormente. O equilíbrio neural como base para decisões estratégicas de alto nível, que já está ligado ao córtex pré-frontal. Então, diante disso, nós temos o gatilho da ação. O que acontece na decisão? Quando o cérebro percebe segurança, recompensa e pertencimento, a chance de ação aumenta drasticamente. Quando o cérebro percebe segurança, segurança na sua comunicação, recompensa quando ele entende a transformação que ele vai ter com o teu produto e o pertencimento. Olha, eu pertenço a esse grupo, a essa comunidade, a esses valores, a esses princípios que estão sendo colocados na comunicação. Entende? Então, simbologias. Você vê aqui o meu estúdio, você vê simbologias. Você tem um cérebro, você tem livros, você tem a Bíblia, você tem lá um relógio retrô, você tem uma placa de autoridade, entende? Você tem outros livros. Então, existe aqui uma simbologia de estar num ambiente mais arquetípico, né? Assim, então, vou colocar até um pouquinho aqui. Um ambiente mais arquetípico, um ambiente mais do sábio, do arquétipo do sábio, onde eu estou aqui, como se estivesse numa toca estudando. Faz sentido isso para você? Diante disso, nós precisamos entender esse processo, né? A gente precisa entender qual é a comunicação que a gente está colocando. Então, o bloqueio, né, da ameaça. Quando o cérebro percebe uma ameaça, quando as suas amígdalas estão agora entendendo isso, né? E qual é o ponto-chave? Aumento de cortisol, ou seja, o estresse, ansiedade e impulsividade. Então, o bloqueio da ameaça. Quando o cérebro percebeu a ameaça, o que vem? Aumento do cortisol, ansiedade e impulsividade. E o resultado? Decisões emocionais, impulsivas e defensivas. Então, decisões emocionais, mais na emoção, mais na impulsão, entende? E defensivas. Ou seja, sempre procurando se defender, sempre. Olha, eu estou no mecanismo de defesa. Diante disso também, você tem um impacto, né, do sequestro da amígdala em reuniões estratégicas. Ou seja, você perde já porque você já está no seu instinto à resposta. E aí você aumenta o tom de voz e já ajusta e já. Ok? Então, tudo isso está baseado nos bloqueios emocionais e principalmente na sua falta de inteligência emocional para respira, faz a tua autorrespiração, 4-4-6, inspira 4, segura 4, solta 6, vai regulando o sistema nervoso. Automaticamente você também dá um tempo para ouvir o que a pessoa está falando, mesmo que você esteja pulando, pulando, pulando para falar, mas se você consegue segurar, porque isso também faz parte da inteligência emocional. Então, esse exemplo aqui que eu quero colocar empresarial é a paralisia da sobrecarga emocional. Empresários sobrecarregados evitam riscos importantes. Por quê? Porque você já está com o córtex tão afadigado que você vai querer fazer o quê? Procrastinar, você vai querer fugir da decisão. Então, procrastinações de decisões vitais por medo de erro. Você tem medo de se expor, medo de errar. O cérebro ansioso interpreta mais ameaça do que realidade. Afinal, o seu hemisfério direito é atemporal. Ele não sabe se você está no passado ou no futuro. Para ele, tudo é presente. Então, diante disso, você tem um estado emocional, né? Então, o estado emocional altera a percepção estratégica. Você perde a percepção, entende? Então, por quê? Porque o estado emocional está baseado em sequestro e está baseado naquilo que você tem do quê? De valores, princípios, tudo que está com você.
Se isso não combina, você quer expulsar, repelir essa pessoa da sua vida. Então, entenda isso. Tudo que você tem de crenças mal adaptativas e bem adaptativas é o que faz sentido com você. Talvez se eu não estivesse aqui de terno, de óculos, num ambiente como esse, mas estivesse vestido de uma outra maneira, por exemplo, com uma regata, você olharia e falava o seguinte: olha, isso não faz sentido. Um MBA em neurociência, olha o modo que ele está se vestindo, não fecha com você. Ok, estaria tudo bem. Claro que por um branding, por um arquétipo de imagem, a gente se posiciona tudo numa organização, mas isso aqui é fundamental, entende? Então, aquilo que tem no nosso hipocampo, no nosso arquivo de memória, é o que vai saltar, mas vai gerar uma percepção também, porque esses são os nossos valores e princípios. Então, emoção e comportamento, né, de compra. Pessoas não compram apenas produto, tá? Agora a gente está começando a esquentar um pouquinho mais sobre essa questão. Elas compram o quê? Emoção, percepção, identidade. Então, olha só, emoção, a emoção da compra, 95% de tomada de decisões, olha, eu gostei disso, né? Você pode ver uma simbologia que tem aí embaixo de relógios, de chaves, de exclusividade, olha só, né? Tudo isso que está baseado aqui. Emoção, percepção, olha, eu tive uma percepção muito bacana. Eu tive uma identidade, isso aqui fecha comigo, fecha com os meus valores, né? Eu senti seguro, eu me senti seguro daqui um pouco por causa do processo acadêmico que essa pessoa que vai me treinar tem, entende? Por exemplo, olha, eu vou fazer neurociência com alguém, com um neurocientista que veio do Hospital Sírio-Libanês e da PUC como o Fábio, entende? Que tem um mestrado nos Estados Unidos. Isso gera pesos de comportamento, entende? Então, daqui a pouco, para aquela pessoa que considera o Hospital Sírio-Libanês, que considera é, a PUC, entende? Que considera a Fabrani, tudo isso vai fazer sentido para eles. Então, isso gera segurança, identidade, pertencimento. Olha, eu pertenço a essa comunidade de pessoas mais seguras que querem agora esvaziar um pouco o seu córtex pré-frontal para poder estar mais aliviado para tomar a decisão certa, porque realmente tem algo que mexe dentro deles, quer dar um futuro melhor para sua família, entende? Não adianta, pessoas compram de pessoa. A decisão é um processo de validação interna e social. Então, você precisa saber comunicar. Entende? E o que o cérebro busca? Prazer, recompensa, previsibilidade, status, ok? E redução de dor. Então o cérebro ele não quer ficar confuso, ele quer ter isso: prazer, recompensa, previsibilidade, status, porque ele está comprando de você, e redução de dor. Então, existe uma neuroquímica, né, muito importante, a gente vem falando bastante sobre isso, do desejo. Então, olha aqui, neuroquímica, ou seja, neuro, cérebro, a química. Então, nós vamos entender quais os neurotransmissores que mexem com isso. Então, a dopamina, o motor da expectativa. Nós temos o córtex pré-frontal, nós temos o núcleo accumbens e nós temos a área tegmental ventral. Então, olha aqui, a dopamina, neurotransmissor da motivação e recompensa. E no processo de compra, aumenta com a possibilidade de ganho emocional. O cliente compra a transformação e o reconhecimento. A antecipação do prazer é o maior gatilho de conversão. Então, o sistema de recompensa mesolímbico. Então, é muito importante você entender que existe neurotransmissores, existe uma dopamina, uma neuroquímica do desejo, entende? Realmente, de fato, isso gera através de neurotransmissores. Então, o valor no high ticket, você está tendo aqui uma percepção, porque você tem slides maravilhosos que eu estou colocando aqui para você. Isso vai gerar percepção ou não. Mas nós temos aqui, por exemplo, a percepção emocional versus o quê? A técnica, né? Então, deixa eu voltar aqui. Ah, aqui, desculpa. No high ticket, olha só, percepção emocional versus a técnica. No high ticket, a percepção emocional vale mais do que apenas a técnica.
A percepção no high ticket, quando a pessoa olha, isso aqui é exclusivo, isso aqui é premium, entende? O preço está batendo, entende? É algo de valor. Então, a emoção influencia percepção de valor, decisão de compra e retenção. Então, entenda isso que eu estou colocando aqui. O seu posicionamento vai gerar percepção de valor correta, decisão de compra, vai te ajudar na decisão de compra do seu lead, decisão e retenção. Então, o cérebro de luxo busca exclusividade, segurança e status. No high ticket, a pessoa quer o quê? O luxo, a exclusividade, segurança e status. Quando toda a boiada está no meio, eles não querem estar. Então, existe algo que é fundamental. A técnica justifica, mas a emoção é o que assina o contrato. O cliente de high ticket, ele não fica o tempo inteiro nas redes sociais, gente. Ele está fazendo dinheiro e vai olhar, vai entender, vai chamar atenção, chamou atenção, ele, pum, vai olhar e aí começa todo um relacionamento. Entende? Porque o cliente high ticket, ele está nessa questão, ele está buscando, ele está ocupado, então você precisa ter um território mental no cérebro do seu cliente. Em branding a gente vai estar falando muito sobre isso, em neuromarketing a gente vai estar falando muito sobre isso. Mas você precisa de uma autoridade psicológica. O cérebro interpreta a autoridade rapidamente. Em milissegundos, ele tem uma neuropercepção, uma percepção no cérebro. Antes da lógica, o cérebro avalia o quê? Postura, comunicação, tom de voz, imagem e segurança emocional. Olha como isso é relevante, gente. A amígdala e percepção social, o radar inconsciente, que detecta segurança ou ameaça. Você tem uma amígdala, né, uma em cada hemisfério do seu cérebro, e que vai ter uma detecção rápida em milissegundos se agora você é barato, caro ou médio. O cérebro busca o quê? Previsibilidade e firmeza para validar a liderança. Empresários emocionalmente regulados transmite confiança instantânea. Ou seja, o que é um empresário regulado emocionalmente? É um empresário que está agora na sua organização, que está cuidando do seu corpo, que está cuidando da sua energia, que está cuidando da sua vida, que tem uma autoridade e que vai ter valores e princípios que vão bater com essa pessoa que vai estar comprando de você. Então, pessoas compram de pessoas. Existe uma lógica. Você vai num restaurante, né? High ticket, você vai num restaurante de alto padrão. O que você vai ver lá? Você vai ver um prato que talvez você consiga estar fazendo o mesmo com R$ 100. Mas você vai lá e está pagando, por exemplo, 800, entende? 600. E por que isso acontece? Porque você está pagando pela percepção de imagem, pela experiência sensorial, entende? Pelo cheiro, por alguém chegar e contar um storytelling daquela massa, contar um storytelling da onde veio, como foi desenvolvido, de alguém vir te servir o vinho, de alguém vir e te servir a tua água com gás, de alguém vir e te chamar pelo nome, de ter poucas pessoas. Por quê? Porque você está pagando uma experiência sensorial. Você está pagando pelo ambiente, pelo acesso ao ambiente. Enquanto a boiada, entende, quer pagar baixo e está no meio de todo mundo. E assim você está no mindfulness, na atenção, cuidando, você saindo da boiada. Por quê? Na lógica, você vai olhar e vai dizer o seguinte: se for só no hemisfério esquerdo, seu lado racional, olha, com R$ 150 eu faço esse prato aqui e ainda fico poupando 650, por exemplo. Então, isso é importante você entender. O cliente compra exclusividade. O que ele quer? Exclusividade. Então, qual é o produto que eu saio da boiada e poucos vão ter acesso? É porque pessoas que têm essa mentalidade, eles querem um outro, né? A gente tem aqui percepções de caminho e autoridade. O preço é posicionamento, gente. Então, existe aqui os pilares de autoridade, né? Então, é relevante você entender o seguinte, ó, clareza, firmeza e coerência. Clareza igual confiança. O cérebro busca previsibilidade e segurança. Olha como isso é fundamental. O cérebro busca previsibilidade e segurança.
Firmeza igual liderança. A amígdala do cliente valida a segurança social. Coerência é igual autoridade. A integração entre fala, postura e estado interno. Eu falo muito isso, né, sobre as pessoas que querem ajustar o seu branding, né, nos procuram aqui em relação ao branding, para organizar o seu arquétipo de imagem, tudo, mas com algo exterior. E muitas vezes a selfie está disruptiva. Você tem algo disruptivo entre a selfie exterior e a selfie interior. Por quê? Porque você quer vender um produto, você quer entrar para um arquétipo, mas você não se sente naquele arquétipo, você não se sente com aquele pertencimento. Isso vai gerar ruído na sua comunicação, porque não vai sair ao natural. Entende? Quando você tem um arquétipo, por exemplo, como o meu, um arquétipo de governante sábio, de sábio e governante, você pode ver no meu tom de voz, no meu estilo de ser, no meu estilo de vida e no estilo que eu explico as coisas esmiuçada, porque é bem do arquétipo do sábio. Entende? Então, a comunicação está baseada para isso. E isso gera o quê? Clareza, confiança, firmeza, liderança, a pessoa domina o que ela está falando, coerência com autoridade. Entende? E aí você começa a entender. Porque existe um branding emocional. Marcas são interpretadas, tá, pelo cérebro. Branding emocional. Marcas são interpretadas pelo cérebro. O cérebro cria associações emocionais profundas e duradouras. O cérebro cria associações ou neuroassociações emocionais profundas e duradouras. Então, você pode estar vendo aqui, ó, formatos ao redor do cérebro aqui que fazem sentido com luxúria. Então, branding não é apenas design, é percepção, emoção e posicionamento psicológico. Então, a pessoa precisa olhar para você e ter uma percepção daquilo que eu disse, se você é barato, caro ou médio. E aqui tem associações neurais. Você precisa estar passando segurança, exclusividade, status e pertencimento. Você passa pertencimento, você passa status, você passa exclusividade, você passa segurança. A pessoa olhou para você no seu Instagram, em 3 segundos ela já entendeu o que você faz e entende que você é caro. Qual é a percepção para você que quer vender hard ticket? Marcas fortes ativam o sistema de recompensa e a memória afetiva. Então, o que me faz, nossa, como eu gostaria de fazer uma mentoria com o Fábio, como eu gostaria de fazer uma consultoria empresarial com o Fábio, entende? Nossa, imagina poder fazer o MBA do Fábio, entende? Por que isso é gerado? Porque há todo um posicionamento arquetípico e neuroarquetípico. Então, o poder dos arquétipos estão baseados em simbologias, símbolos e padrões de identidade. Por exemplo, como o sábio, que está aqui. A gente está colocando exemplos, o governante, entende? E também nós temos aqui o herói, salvando. Aqui temos alguns exemplos que a gente está colocando. Então, o cérebro responde rapidamente a símbolos e padrões narrativos, porque ele entende em milissegundos. Ele vai lá e já consegue mapear tudo que a pessoa está fazendo. Arquétipos como sábio, governante e herói geram percepção emocional específica. Geram uma ativação do sistema límbico para criar memória de marca duradoura. O arquétipo do sábio, o arquétipo do governante, o arquétipo do herói. Né? Por que não o arquétipo do mago, da amante também? Né? Identidade narrativa como ferramenta de diferenciação no high ticket. Qual é a sua identidade? Qual é as cores padrões? Por que as pessoas vão estar agora comprando de você? Então, nós temos aqui medo e bloqueios, né? E bloqueios financeiros. O dinheiro como ameaça. Diante disso, nós precisamos entender aqui trauma, escassez emocional e crenças limitantes. Crenças como dinheiro é perigoso, não mereço prosperar. Crescer gera sofrimento. E o resultado? Autossabotagem, procrastinação e medo da exposição. A amígdala prioriza a segurança emocional sobre o faturamento.
Então, lembra-se que o teu cérebro ele quer sempre te proteger. Então, imagina, se você ainda não limpou o terreno das suas crenças mal adaptativas, dinheiro é perigoso, logo você vai afastar o dinheiro. Não mereço prosperar, logo você não vai prosperar. Crescer gera sofrimento, logo você vai evitar o crescimento e vai ficar na sua famosa piscina de mijo, aonde você está ali, é confortável, é quentinho, está ali, mas é mijo. Então, para você sair dessa piscina de mijo, você precisa entender isso. A amígdala prioriza o quê? A segurança emocional sobre o faturamento. É melhor eu ficar aqui, é melhor eu ficar num relacionamento mal adaptativo, um relacionamento tóxico, do que eu arriscar um novo. Porque pelo menos no tóxico eu já sei como funciona. Isso são processos extremamente sabotadores para a questão high ticket, para a questão de você agora estar mudando percepção. Então, sobrevivência versus faturamento. A prioridade da amígdala, né? A amígdala, que atua como sensores, prioriza o quê? Segurança emocional, não faturamento. Ela quer se sentir segura, né? E o cortisol em excesso reduz clareza e performance estratégica. Empresários em sobrevivência cobram barato e evitam vendas. Empresários em sobrevivência cobram barato e evitam vendas. Por que que cobram barato? Porque ele está em estado de sobrevivência. Então ele não conseguiu performar, ó, sobrevivência, prioridade biológica. Lucro, prioridade postergada. Então olha essa balança. Nós precisamos entender o que está pesando mais. O cérebro escolhe o conhecido seguro em vez do risco próspero. Por quê? Lembre-se da análise: 20% de energia só para que você esteja vivo. Então, o cérebro ele é um mecanismo que ele quer simplesmente te deixar calmo, quieto e, principalmente, evitando o gasto de energia. Então, nós temos aqui o estado interno do líder, o impacto do estado interno nos negócios. Nós temos aqui um hemisfério, um cérebro aqui regulado, com clareza, foco e estratégia, decisões de alta qualidade, engajamento de equipe de 85%, e nós temos aqui o hipervigilante, né? Ameaça, impulsividade e fadiga. Empresários regulados, ele tem clareza, melhor comunicação e liderança estratégica. Empresários hipervigilantes operam em ameaça constante, impulsividade e fadiga. O cérebro emocional do líder dita o ritmo e a cultura de toda a organização. Lembra? Um pouquinho de levedo leveda toda a massa. Uma maçã podre, uma laranja podre vai acabar apodrecendo outras. E às vezes vem do processo tóxico, vem de cima. Por isso que você, líder, agora precisa entender de inteligência emocional. Regulação emocional como maior ativo de performance e faturamento. Então, o eixo HPA que a gente vem falando aqui e a carga, né? Nesse processo aqui, alostática, o desgaste do estresse crônico. Olha a foto, olha o desgaste. O eixo HPA, o sistema central de resposta ao estresse, lembra? Hipotálamo, hipófise e adrenal, recebendo todo esse impacto. Carga alostática, o desgaste biológico acumulado pelo estresse crônico, inclusive por células se tornando agora degenerativa. Uma delas, a neuroinflamação, por exemplo. Consequência, redução drástica da criatividade, inovação e clareza estratégica. O cérebro sobre carga alostática prioriza o quê? Sobrevivência imediata, sacrificando o futuro. Lembra? Porque ele está num processo de degenerativo de células. Então, nós precisamos entender. Aplicação prática high ticket. Vendas são neuroemocionais. O cliente percebe tensão, insegurança e coerência instantaneamente. O empresário precisa regular emoções, clareza mental e identidade forte. O estado emocional impacta diretamente o faturamento e a retenção. E o posicionamento e cérebro. O mercado responde a
percepção emocional da marca. Então, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A minha vida mudou quando eu entendi todos os processos de como que eu tenho que me posicionar nos negócios. E a conclusão e síntese que eu quero deixar aqui é: o mercado é humano. Então, emoção influencia negócios e decisões financeiras. A autoridade é neuroemocional. Traumas impactam o faturamento. O estado emocional influencia a liderança e a presença social. O mercado não responde apenas ao que você vende, ele responde ao estado emocional e à percepção que o seu cérebro transmite. Logo, as suas emoções estão no meio disso tudo, ok? Gente, eu quero te deixar aqui um forte abraço e dizer que foi um prazer e uma honra nós estarmos agora fechando esse bloco aqui da psicologia e comportamento e principalmente dentro aqui dos fundamentos da neurociência, para que você esteja crescendo cada vez mais. Estamos agora firmando, firmando, firmando e firmando. Nós precisamos de repetição, por isso que tem repetições. Isso é estratégico, para que você agora consiga estar consolidando a sua memória durante esse um ano que a gente vai estar passando junto aqui nesse MBA. Porque eu quero que você tenha clareza e entendimento exatamente de quem você é e como que seu cérebro funciona no comportamento nos negócios, ok? Eu te deixo aqui um forte abraço e te espero no próximo bloco que a gente vai estar falando ainda aqui em Fundamentos da Neurociência. Um forte abraço e até mais.